Alô, dia 12 de julho de 2019. O inusitado do programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiança, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, continuo pulando a cerca. Olha só, vamos convidar hoje, mais uma vez, aliás, pulando a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo, que a gente vê o outro lado. O outro lado tem educação, saúde, democracia, justiça, ciência e lazer. O muro, a gente não enxerga nada, o muro é fechado. E pulando a cerca, a gente enxerga tudo. E o programa Pulando a Cerca é uma produção da UniTV, canal da UF, Universidade Federal Fluminense, e a grande equipe da televisão UniTV. Vamos convidar mais uma vez a brilhante, gostosa, por que não? Professora Ana Inhacarégio, falar outra vez mais sobre abuso sexual. Vem, Ana, pular cerca! Pulou. Então, vamos falar abuso sexual. Bom dia, pastor. Boa noite, que o programa repete sempre. Olha só, Ana, o programa anterior, nós falamos sobre abuso sexual, em geral, na figura do abusador. Pode ser um parente, um pai, a mãe, um tio, etc. Mas vamos falar agora da mãe, a figura materna. Tá ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que bom estar aqui de novo. Daniel, muito obrigada. A figura da mãe, essa figura é muito importante que a gente fale, porque hoje a gente tem a mãe como aquela que está sendo punida por fazer uma denúncia. Nós temos mais de 5.000 mães no Brasil que fizeram uma denúncia de abuso sexual e que perderam a guarda dos seus filhos, porque fizeram a denúncia. Ou seja, está sendo proibido denunciar, né? A gente tem as campanhas, denuncie, denuncie. Se você sabe e não denuncia, você é conivente, né? Tem campanhas e que isso é verdade, né? O silêncio é a conivência com o abusador, com o infrator. Mas quando a mãe denuncia, né, contrariamente às campanhas, a mãe é punida, né, e está sendo taxada de alienadora e, portanto, uma vez alienadora, ela perde a guarda dos seus filhos. Então, isso é uma coisa muito grave, muito, muito grave, porque a gente está praticando a privação materna judicial. Ou seja, a gente está obrigando as mães a abandonarem seus filhos. É o equivalente à mãe que pega a criancinha, né, que horroriza tanto a gente quando sai no jornal, aquela criancinha que ainda tem o umbigo, né, que ainda tem o cordão umbilical e que bota numa sacola de supermercado e que põe numa lixeira, naquela caçamba de lixo, de entulho, põe ali, né, aquela criança. Nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos obrigando as mães a abandonarem seus filhos como se eles estivessem numa sacolinha, porque eles vão para o pai, ela perde a guarda e é como eu falo, é um combo, pague um e leve dois. Ou seja, pague a alienação
e leve à destituição do poder familiar, porque essa mãe perde o poder familiar. Ela fica sem saber do filho, ela não pode ter notícias da escola, o pai proíbe a escola de dar notícia para ela. Geralmente eles trocam de escola também, para que a mãe não tenha mais acesso. Ela não tem nenhuma informação de saúde da criança, ela não tem absolutamente, ela não sabe nem onde a criança mora. Né? Então, ela perdeu o poder familiar sem ter passado pelo processo. Está extinto o poder familiar dela. E ela não teve processo. Ana, você está falando uma coisa dramática. Eu vou aproveitar e contar uma história para você. Uma mulher morreu. Tá. E ela entrou no corredor. E chegou no final o muro. Estava em cima do muro. Aí ela estava em cima do muro. Do lado direito eram os anjos que diziam: vem para cá, aqui é o paraíso. E do lado esquerdo, do lado estava o diabo. Então eu estava assim, cruzava o braço, não falava nada. E a mulher, o anjo: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui é o paraíso. E o diabo em silêncio. Absoluto. E não falavam nada. Aí o lado direito: vem para cá, e o lado esquerdo, o diabo não falava nada. Aí o historiador pensou: ué, aqui do lado direito os anjos estão falando, vem para o paraíso. E o diabo estava em silêncio. Vou perguntar ao diabo por que esse silêncio. Aí o historiador chegou: senhor diabo, por que esse silêncio? O diabo respondeu: senhor historiador, a pessoa que está em cima do muro está do meu lado. Exatamente. Isso. A denúncia não é ficar em cima do muro. Não. O diabo tem razão. Isso. Em cima do muro, o diabo já ganhou. Já ganhou, exatamente. Em cima do muro, já ganhou. Em silêncio, já ganhou. Né? E a gente tem as mães que hoje, encorajadas, né, por todo esse ar de legalidade, de proteção, até porque a lei da alienação parental fala que está protegendo criança. Não, ela está protegendo abusador e pai violento, né? Violência. A gente tem, no guarda-chuva da lei da alienação parental, a gente tem o abuso sexual intrafamiliar, a gente tem a violência doméstica, a gente tem a negligência, a gente tem o abandono afetivo, a gente tem o pagamento de pensão. Existem escritórios de advocacia que se dizem especializados em alienação parental, que tem um slogan: não quer pagar pensão? Acuse de alienação. Então, parece que o Brasil é o único país que ainda tem na legislação, ainda insiste a alienação parental. Isso, porque a alienação parental ela foi cunhada, né, para defender pedófilos e ofensores, e ela não tem nenhum valor científico, nunca foi passado por nenhum crivo científico. O Gardner, que era um pedófilo, deixa eu dizer um pouquinho do que ele escreve. Ele escreve no livro, né? A primeira frase dele é uma frase do Gênesis para a abertura do livro: crescei e multiplicai-vos. E ele defende isso, multiplicar de qualquer maneira. Ele fala: o incesto não é mal em si. O incesto faz mal por causa do olhar da sociedade. E a gente tem a interdição do incesto como um marco civilizatório. Porque
existe uma razão para você interditar o incesto, que é um marco civilizatório. Você só tem civilização se você tiver essa interdição, né? Se não puder haver essa promiscuidade dentro dos laços familiares consanguíneos. Então, o Gardner começa, logo na página 24, 25, eu já até decorei esse texto, porque eu acho ele infame demais. Todas as atividades sexuais entre adultos e crianças. Ele fala atividades sexuais entre adultos e crianças. Está escrito no livro dele. Não fazem parte do repertório natural da sexualidade humana. Fazem parte do repertório natural da sexualidade humana. Porque a pedofilia é uma prática positiva para as crianças. Está escrito no livro dele, por ele. Né? Por que ele diz isso? Porque ele defende, ele continua a frase, porque a pedofilia faz com que a criança fique sexualizada e que ela queira ter experiências sexuais na vida adulta, portanto, ela garante a procriação e a preservação da espécie. Ele diz que quem é contra a pedofilia está atentando contra a preservação da espécie. Ele fala mais adiante. Né? O Gardner fala, por exemplo, que uma mãe que descobre que o pai está abusando do filho ou da filha tem que dizer para o filho ou a filha que aquilo é normal. Que o pai está fazendo com ele é normal. Está escrito lá, é normal. Tá? Ele fala que o ser humano deve incluir na sua sexualidade a pedofilia, a necrofilia, a zoofilia e práticas escatológicas, porque isso melhora a sexualidade dele, aumenta a sexualidade dele. Né? Ele mesmo reconhece que as três, né, parafilias, a necrofilia, a zoofilia e a pedofilia, são irmãs gêmeas siamesas, né? São trigêmeas, né? Porque, na verdade, elas têm o ponto em comum, que o outro não sabe dizer não, não consegue dizer não. A criança não consegue dizer não para um pai, para uma figura que ela ama e obedece. O cadáver não pode dizer não, né? E o animal também não pode dizer não, né? Para a prática sexual com ele. E ele ainda acrescenta que deve ser acrescentado práticas escatológicas e que fazem parte do abuso sexual com criança. Né? É muito comum, sabe? Essa coisa do escatológico permanece ali no meio. Né? Então, Ana, o médico chamado Gardner, americano, era um psicopata também. Sim. E foi preso pelo CIA, FBI, o que for, pelo o crime que estava cometendo. Isso, ele foi investigado. Divulgando o livro com defesa judicial. Isso. Uhum. Pois é, ele, na verdade, ele fez mais de 400 laudos favorecendo esses pais. Né? Ele enriqueceu muito, né? Ele criou fama, mas essas crianças que foram prejudicadas e que foram entregues a esses pais pedófilos, elas cresceram, né, Daniel? Elas crescem. E uns ficaram inutilizados, como é muito comum, mas alguns foram à polícia depois dos 18 anos e prestaram queixa dele. Até porque, nesse mesmo livro dele, ele dá uma instrução também, você que é psiquiatra, você sabe, ele diz que o tratamento para uma criança abusada é o terapeuta sentar com ela e ver muitos filmes de abuso. Como se a gente pegasse, quem tem fobia de barata, bota dentro num quartinho e solta 200 baratas ali dentro. Vai ficar curado, né? Quer dizer, ele tem esse nível de crueldade, né? Que a criança, então, vendo muitas cenas, muitos abusos, junto com o terapeuta, que ela, então, vai naturalizar e vai perder
o trauma, né? Então, Ana, o método Gardner, a psicopatia tem um conteúdo de perversidade. Isso. Ele quis fazer a sociedade americana ser perverso, ele tem o poder de fazer perversidade judicial com a sociedade americana e espalhou pelo mundo. Espalhou, porque isso foi como um rastilho de pólvora, né? Você sabe, como um psiquiatra também, Daniel, que a perversidade está dentro de todos nós. Tem uma quantidade, tem um quanto em cada um. Se você alimenta isso... Excita... Né? Se você naturaliza, se você descriminaliza, se você, né, bota como normal, então, essa perversidade que o ser humano vive lutando contra a sua vontade de ser perverso. Então, né? Ana, você falou em perversidade, eu falei também. Mas, e a criança perversa que diz que fez alguma coisa e não fez para acusar alguém? Isso. Mas essa criança, essa perversidade da criança, primeiro é uma perversidade muito inconsequente, né? Quando ela é pequena, ela até fala, ela acusa alguém, ela, por exemplo, diz que o amiguinho fez, né, tal coisa, tirou um lápis dela e não foi ela, botou, ela deu para o amiguinho e disse que o amiguinho roubou dela para prejudicar um amiguinho que ela está com raiva, né? A gente vai experimentando essa perversidade ao longo da vida. A gente vai em pequenas doses. Agora, a criança montar um relato sobre abuso sexual, inventando tudo, isso fica muito complicado, porque é muito mais fácil ela entrar com outros elementos, né? Muito mais fácil do que ela entrar com abuso sexual, até porque ela não vai ter o conhecimento cognitivo suficiente para sustentar aquilo, né? Então, ela pode iniciar, mas logo depois ela se embanana naquela história e facilmente você detecta. A gente tem um índice muito pequeno de mentira de criança, mas é depois dos 9, 10 anos. Antes, não. Depois dos 9, 10 anos, a gente pode encontrar. Mas criança pequena, não. Então, a criança com 9, 10 anos, antes era um pouquinho perversa e continuou a perversidade. E na adolescência, no mundo adulto, certamente vai encontrar o abuso sexual e perversidade. Isso. E vai encontrar, de alguma maneira, uma modalidade de criar um personagem que ela vai separar o perverso que ela é do outro ser social, do que aparece, né? Da aparência dela, né? Eu vou perguntar agora para a Ana, tão simpática, é o seguinte: e vamos falar de estatística. O programa, vamos falar de estatística. O espectador vê a estatística maior que imagina. A gente tem o próprio Gardner, no livro dele, ninguém fala disso, mas quem lê o livro direitinho, encontra. Ele diz que cerca de 90% das acusações de abuso sexual são verdadeiras, tá? A gente tem uma afirmação que saiu até aqui do Rio de Janeiro, de uma pessoa que não fez nenhuma pesquisa, que não teve grupo de controle, não teve cálculo de desvio padrão, não teve coisa nenhuma. Ela juntou num único fórum, ela somou aritmeticamente os laudos que ela mesma e a equipe dela tinham dado e disse: 80% das acusações, das denúncias de abuso sexual, 80% é falsa. Então, porque ela só dava diagnóstico de alienação parental. Então, era falso. Era tudo falso, né? Porque era tudo alienação parental.
Então, a gente tem isso. Mas, na verdade, a gente tem, pelo Observatório da Criança, a gente tem um índice que é muito assustador, que 51% dos abusos são praticados em crianças de menos de 5 anos. 51%, tá? É 51%. Em crianças de menos de 5 anos. A gente tem estudos que apontam que cerca de 10% dos abusos intrafamiliares é que são notificados. Portanto, a gente tem uma subnotificação, onde 90% dos casos não chega a ser contabilizado. Desses 10% que são contabilizados, 7 se tornam processo e acho que 3 que tem condenações, né? Acho que só 3. O resto nem se torna processo e os que se tornam processo não chegam ao final do processo. São arquivados no meio. Então, a gente tem números que são assustadores, né? E você tem os números aqui do Brasil? Daniel, essa é uma dificuldade enorme, porque o que antigamente era tabu, segredo da família, hoje é segredo de justiça. E o tabu piorou. Porque, uma vez segredo de justiça, você não pode divulgar e não tem acesso. Desculpa. Então, você tem uma carência muito grande, tá? De números de dados. E esses dados, por exemplo, o dado que chega nas delegacias e que é feito um BO de abuso sexual. Vão para onde? Eles desaparecem, sabia? Não tem nenhuma instituição que contabilize isso. Então, eles são transformados depois, quando entra na vara de criminal, na vara penal, os pais correm para a vara de família e acusam de alienação parental. Então, o que acontece é que, a partir daí, acabou. E você não tem nenhum registro da quantidade de BOs com denúncia de abuso sexual. Ninguém contabiliza isso. Não tem nenhuma entidade contabilizando isso. Eu trabalhei no hospital infantil e vi vários casos de abuso sexual em crianças de menos de 1 ano. Uhum. É uma coisa... Pelo menos a mãe levou ao hospital. Uhum. E tinha um procedimento jurídico quando havia esses casos. Mas depois some, né? Depois some. A censura é total. A censura é total. É um tabu que piorou, porque judicializou, né, o tabu. Antes era o segredo da família. Ninguém falava, uma pessoa ou outra sabia que aquele tio abusava das sobrinhas, não sei o quê, mas ficava tudo em família e, né, jogava o edredom em cima. Agora tem o edredom da lei da alienação parental. É um grande edredom que acoberta todos os abusos. Então, parece que o abuso sexual é igual ao disco voador. Isso. É censura total. Censura total. E quem fala é louco, né? Leva logo o nome de louca, né? E acabou, né? Então, essa questão, ela é muito grave. Ela é muito grave, né? E você, Ana, você conhece alguém, além de você, que trata o abuso sexual no consultório de terapia? Conheço, mas são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. As pessoas não gostam e, não raro, o psicanalista
assume aquele mesmo papel, aquela mesma postura. Você tem certeza? Começa a duvidar, a fazer inquérito e não a escutar, né? Que é um grande erro terapêutico. E aí só reforça a dúvida no paciente, e o paciente que já está, né, sabe, se afogando nas dúvidas dele, porque ninguém acreditou nele, ele não conseguiu relatar, então, né, fica essa coisa. A gente teve recentemente dois grandes blocos, né, de abusadores de adultas, né, de mulheres e de adultas, né, o médico e o religioso. O que você mais escutou foi quando se tocava, quando vinha o assunto à baila, era alguém sempre disse assim: mas por que não denunciou antes? Por que não falou antes? Levou tanto tempo. Até voltou lá, né? Será que foi mesmo? Pronto, acabou. Enterrou a vítima. Acabou de enterrar a vítima. É a pá de cal em cima da vítima. É você levantar esse tipo de dúvida. Porque, na verdade, as pessoas, mesmo adultas, elas continuam com muito medo. E aquele mentor, que seja o poderoso médico, que seja o poderoso religioso, né? Ele vai exercer uma paralisia na pessoa. Né? É a autoridade. Exatamente. O pai é a autoridade. E ela chegou ali como? Ela chegou ali completamente fragilizada, completamente fracassada, ou porque não engravidava, ou porque estava com um grande problema na vida e foi pedir ajuda para o religioso. Então, ela está muito fragilizada, né? Então, ela não consegue, né? Você vê que depois que uma começa, aí as outras tomam coragem. Mas tem que alguém puxar, né? O religioso tem a palavra de Deus. O médico tem a palavra da saúde. Isso, da ciência. Ele tem o poder da ciência na mão. O né? pai, o tio tem o poder da família. Isso, exatamente. Ele tem a figura de autoridade, né? E isso vale também para a mulher. Na verdade, a gente tem as mães, né, que estão sendo vítimas de violência nesta forma. Porque a lei da alienação parental é uma nova forma de violência contra a mulher e a criança, né? É uma nova forma muito perversa. Eu trouxe aqui, inclusive, um livro que foi deixa eu ver se dá para pegar aí. Dá para pegar. Esse livro foi organizado por 2 juristas. Ele é juiz, ela é advogada, e esse livro tem juristas, tem juízes, promotores, socióloga, eu faço parte também desse livro, tem médicos legistas que participam, tem muitas pessoas de várias áreas que se debruçaram sobre a perversidade da lei da alienação parental e que torna criança e mulher invisível, porque é a invisibilidade, né? É a invisibilidade de crianças e mulheres vítimas da lei da alienação parental. E o subtítulo aqui é Pedofilia, Violência e Barbarismo, né? Porque a gente tem hoje um exército de mães, né, que são massacradas realmente por essa violência contra elas, né? As mães, elas fazem a tarefa delas, elas cumprem o dever de casa, elas vão lá e denunciam, mas elas são acusadas de alienação parental, né? Então, isso, eu podia mostrar um outro... Pode sim, aqui pode pulando na cerca, pode tudo. Pode tudo, né? Então, peraí, deixa eu
Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Eita, eu tinha deixado aqui, mas eu sou uma antopeia, tá? Uma anta de 8 patas nesse negócio aqui. É, né? Vamos, calma. É ao vivo. Vamos lá. Desculpem. Deixa eu passar uma coisa aqui que a gente vê as duas coisas juntas. O senhor pode pôr a mão nele? Vem comigo. Segura só. Eu quero ir com a mamãe. Você fica aí. Dá um beijo, meu amor. Eu quero ir com você. Eu quero ir com você. Calma. Ai, O moço tem que trabalhar. Não vai. Você fica. Vou até o portão. Você fica aqui dentro. Samira. Você fica aí, Samira. Vamos. Samira, entra. Vamos comigo. Mãe, deixa eu ficar com... Então, fala pro papai o que você tem medo. Vai lá, fala pra ele. Fica até bom pra sua mãe. Vamos lá. Fala o que você tem medo. Mãe, vem comigo. Eu não posso ir, filha. Ai, também não estou contente. A vida é assim. Você tem que viver a vida. Entendeu? Você me isca. Não vai correr. Dá a mão aqui. Fala pra ele o que você tem vontade. Fala do que você tem medo. Você me isca. Você põe o dedo no bumbum. Você entra no pescoço. Maldito. Bom, eu vou aproveitar e vou passar. Que aos 2 anos e meio relatou o abuso sexual que sofria por parte do seu pai. Eu recorri à justiça, certa de que ele seria protegido. E infelizmente não foi. A lei da alienação parental deixou o meu filho mais vulnerável ainda. Eu fui considerada uma alienadora de grau severo. E o relato do meu filho foi considerado como falsas memórias. Infelizmente, no dia 20 de agosto de 2016, o meu filho foi arrancado de dentro de casa, arrancado do conforto do seu lar e da proteção da sua mãe, para conviver com seu pai abusador. Ele contou o segredo do papai e foi preso. Foi punido. E a pergunta que eu me faço todos os dias: como está o meu filho? Eu recorro aos amigos, à família. Vou para todos os lados buscar ajuda. E o meu filho? Com quem é que ele fala agora? O que ele está passando?
Com quem ele pode contar? O que está acontecendo com ele? Ele entrou para a primeira série e eu não acompanhei o início da sua alfabetização. Mais um ano se passou e agora 2 anos e 4 meses e eu sigo sem qualquer notícia. A pergunta que eu me faço é que o meu menino, meu pequeno, que foi levado da minha casa no dia 20 de agosto de 2016, era uma criança. Mas muito provavelmente, quando eu voltar a vê-lo, eu não vou mais encontrar aquela criança que foi levada da minha casa. Vai ser outra criança. E eu me pergunto quem é que vai se responsabilizar por isso. Pode mostrar Pode. Vitória? Pode. Porque é. A mãe que falou. Uhum. Ela teve que se cobrir, isso não é questão religiosa, ela teve que se cobrir por conta da retaliação que ela sofre, né? Ela não pode aparecer. Tá? Então, nós temos relatos vários de mães, mas sempre sem mostrar o rosto, porque qualquer coisa que seja identificada, essas mães são punidas imediatamente, tá? Nós vimos aí os primeiros áudios, vocês notaram, são crianças que estão sendo arrancadas do seio da mãe, né? Nós temos crianças realmente arrancadas do seio, tem criança que está mamando ainda e que o juiz manda entregar para o pai, tá? Criança que mama, né? Então, e o desmame é traumático, né? Ainda tem mais isso. As crianças são vítimas de busca e prisão, porque vem o aparato policial, aqueles 2 meninos que estão chorando, gritando e que falam o que o pai pratica, né? É a polícia que chega e eles acabam sendo agarrados como se fosse bezerro, assim, sabe? Com o pé e a mão batendo e são levados para dentro do carro como bezerros, né? Como animais, né? E são trancados dentro do carro. Aquele outro menininho que também, né, se debate assim horrivelmente. Todos são retirados da casa da mãe, vai o oficial de justiça, mas vai a polícia e é a PM que tira, né? No caso dessa mãe, ela acordou de madrugadinha com barulho na sala, achou que estava sendo assaltada. Quando chegou na sala, tinham vários policiais de arma na mão. E já tinham arrombado a porta dela, estavam na sala procurando o quarto do menino, pegaram o menino, quando relatou a primeira vez, tinha 2 anos e meio. Né? Eu tenho também este áudio desse menino, ele diz... eu brinquei de pinto com o papai. Uma criança de 2 anos e meio. Falar que brincou de pinto com pinto, e depois ela diz assim, mas é brincadeira de quê? Ah, brincadeira de fruta. Que fruta? Pera, uva ou maçã. Quer dizer, então, pega a brincadeira de criança e torna uma brincadeira sexual com a criança, né? E que eles brincavam de espada, pinto com pinto, né? Então, uma criança de 2 anos e meio, e ele ainda faz outra revelação, ele diz, eu vou te mostrar, tem a foto no computador. Esse é o pedaço, sabe, gravíssimo que está correndo frouxo, porque estes pais pedófilos, eles estão produzindo pornografia infantil. Estão produzindo e vendendo pornografia infantil. Então, eles pegam essas crianças, eles têm a segurança, porque a justiça não vai lá, a polícia não vai lá, então eles montam, né, os filmezinhos, os videozinhos, e a gente já aconteceu, né, de mães reconhecerem seus filhos em vídeo pornográfico, que está na internet.
né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito grave. A alienação parental, ela está acobertando essa questão, entendeu? Do trabalho escravo infantil nas cidades. Não é aquele trabalhador do pequeno carvoeiro lá no meio do mato, lá no Mato Grosso. Não. É aqui. É dentro dos apartamentos, né? Na vizinhança. Está sendo produzido uma quantidade enorme de filmes pornográficos com essas crianças. Porque a criança é o segundo produto mais rentável que nós temos no mundo capitalista. O primeiro é o pó da cocaína, o segundo é a criança, né? Um vídeo de criança, de bebê, é muito caro e eles pagam. Compram, são negociados. Os vídeos de bebês sobem muito de preço, né? Então, isso é uma coisa muito grave. Quem vão ser os nossos governantes, advogados, engenheiros, médicos, daqui a 10 anos, 20 anos? São essas crianças. Porque essas crianças, elas não estão no meio do sertão. Elas estão estudando em bons colégios, aprendendo língua, fazendo esporte. Elas estão muito bem criadas, porque fazem parte da classe B e A mais. Não é a classe sei lá qual, né? Então, a gente está desresponsabilizado, né? E é preciso que a gente se responsabilize. A denúncia, ela pode não ir para lugar nenhum, mas ela tem que ser feita. Não importa se ela dá, porque não dá em nada, mas faça. Porque se não fizer, é que aí já está garantido. É a história do diabo. O diabo já ganhou, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque a criança mesmo, a gente teve o Bernardo, que com 11 anos de idade foi atrás do juiz, né, do fórum. O que aconteceu? O juiz chamou o pai, fez uma cariação e disse para o pai, olha, melhora aí a relação dele com a madrasta. Não era isso, era o pai que era perverso com ele, né? A madrasta também era. E aí, o que aconteceu? O menino foi morto. O que aconteceu com o juiz? Nada. Com o promotor, que ouviu? Nada. Né? Uma criança não sai da sua casa e vai até o fórum falar com o juiz, o homem da capa preta, se não tiver com uma situação muito grave, muito ruim. Eu acho que o Papa Francisco, essa semana, deu uma encíclica, uma declaração contra a imparcialidade do juízo. Isso. Seja lá qual for. Exatamente. Não ser imparcial. Exatamente. Quando o Papa consegue falar isso, a justiça devia parar um pouquinho e pensar, né? A justiça é para fazer a justiça. A justiça. Não. Você tem que ter raiva de uma pessoa. Eu tenho uma amiga promotora que ela diz, quando eu trabalhava em vara de violência doméstica, eu queria sempre botar uma venda nos olhos para não ver o agressor. Porque depois que eu vi, eu disse, não, ele não deve ser essa pessoa. E era. Ela confessa. Ela diz, eu tinha que trabalhar de venda para não ver a cara deles, porque eles são todos ótimos. Então, eu vou terminar o programa, maravilhoso, com um parabéns para você, e falando o seguinte, vamos pular cerca da impunidade. Vamos. Isso, da impunidade. Vamos pular cerca contra o abuso sexual. Isso. Vamos pular cerca da denúncia do abusador. Isso. Então, parabéns para você, Ana Iancarelli, que trabalha com isso com maior dedicação. E um assunto censurado e difícil, parece o abuso, parece disso voador. É o censurado, não se fala nada. Isso.
como se fosse você tá vendo ETs para todo lado. Exatamente, Né? o ET. Um filme bonito. Aham. Então, parabéns para Muito obrigada. Os 2 programas, acho que tem mais um programa convidado. Pode me chamar, pode me chamar. Não tem problema. E a televisão da UniTV, o canal da UF, um programa Pulando a Cerca, talvez seja o único programa que divulga isso sem menor censura. Aham. Isso. Não tenha medo. Isso, não tenha medo. Vamos para a luta para revogar essa lei, porque essa lei é a lei da perversidade. Né? Eu costumo dizer, todas as ações perversas da humanidade, elas estavam amparadas em lei. Né? Tinha uma lei. Né? A gente teve o comércio de escravos, era legalizado. A gente teve o apartheid, era legalizado. A colônia era legalizada. E a matança do índio, o Holocausto era legalizado. Exatamente. Aí a gente tem agora uma discussão, não, vamos tirar um pedacinho daqui da lei, aqui e ali. Eu sempre pergunto, escuta, quando acabou a Segunda Guerra, fizeram o quê? Disseram, então vamos pegar a lei que legaliza o Holocausto. Olha, pode queimar judeu depois que ele está morto, mas ele vivo não pode. É assim? Foi isso que aconteceu? Não foi revogada a lei que amparava, né, o judeu ser metido no forno para virar sabão? Então é a mesma coisa. Não dá para reformar uma coisa que é podre, que veio lá de baixo com outra intenção. E a intenção do mundo capitalista é sempre alguma intenção Isso. a favor do mundo capitalista. Isso. O dinheiro. Dinheiro, exatamente. Dinheiro. Exatamente. Então, 1, 2, 3, vamos cantar? Vamos, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Não outra vez. Isso. Não ao abuso sexual. Não há abuso, não há impunidade. Isso. Não há parcialidade. Isso. Não há injustiça. Então, pulando assim. Parabéns, Ana Incarelli. Obrigada. Parabéns a vocês.